Salve, salve aí pessoal do Comece a Emagrecer, tudo bem? Doutor Maurício de volta após algum tempo de intervalo e dar uma explicação aí bem simples para o fato de eu ter demorado um pouquinho a fazer vídeo, é que recentemente eu fui pai. Então eu já tinha uma filha de 1 ano e meio e agora nasceu a segunda. E então você imagina como é que deve estar o caos aqui. Realmente ficou difícil para eu gravar vídeo, mas antes tarde do que nunca, as pequenas estão bem e eu tô de volta. E vamos lá, vamos falar do que interessa do nosso bate-papo aqui sobre emagrecimento, etc. E o nosso bate-papo de hoje é sobre ansiedade e expectativas elevadas na dieta low carb. Eu tô trazendo aqui uma dúvida que foi postada no site comeceemagrecer.com.br pela Laici. Obrigado, Laici, se você estiver vendo, pela participação. Então vamos lá. Boa tarde. Estou na terceira semana de low carb. Na primeira perdi 3 quilos, na segunda apenas 1. E agora na terceira estou muito ansiosa. Dei ênfase na quantidade de O's que ela colocou aqui. Acabei comendo pão e doces. Será que cortei o processo de cetose? Como funciona essa questão? Quantos dias demoro para entrar em cetose e quanto é o suficiente para sair? E qual será o motivo para essa ansiedade? Estou louca para comer o que sempre gostei. Nas 2 primeiras semanas eu estava ótima. Aguardo resposta. Novamente, Laici, obrigado pela sua dúvida e vamos lá dar margem a diversas discussões aí a respeito do que aconteceu com você. Então, primeiro de tudo, respondendo a sua primeira pergunta, será que você cortou o processo de cetose? Você disse comi pão e doces, então a resposta é um rotundo sim, um sonoro estrondoso sim. Você provavelmente cortou o seu processo de cetose. Vou falar da cetose um pouquinho mais adiante, de como você sabe que está dentro, está fora, as coisas que concernem a cetose, mas eu acredito, Laici, que você estava em algum grau de cetose porque você estava manifestando os sintomas dela, você não estava sentindo tanta falta, tanta ansiedade, que essa ansiedade bateu depois e, no meu entender, tem a ver com a expectativa elevada, vou explicar por que já já, eu considero que você estava com essa expectativa elevada, e você estava perdendo uma quantidade considerável de peso. Olha aqui, na primeira semana 3 quilos, na segunda apenas 1. Você em 2 semanas você perdeu 4 quilos. E apesar de você estar achando pouco, ou você não estava preparada psicologicamente para essa queda de ritmo que é mais do que normal, 4 quilos em 2 semanas é coisa pra caramba. Só que você não perdeu esses 4 quilos de gordura. Tá? Isso você não perdeu mesmo, porque no começo da dieta low carb, como eu já falei aqui anteriormente, perde-se água. 80%, 90% água, especialmente naquela primeira semana, que é a semana que todo mundo fica doido. Ai meu Deus, low carb, melhor coisa do mundo, tu perdi muito peso na primeira semana. E aí o que acontece? O primeiro ponto que eu anotei aqui, Laici, é que você entrou com expectativa elevada demais. E como é que eu sei disso? Pelo que você qualificou a sua perda de peso na segunda semana. Apenas 1. E perder 1 quilo por semana é bom pra caramba. Olha, se em 1 ano você perder 1 quilo por semana, em 1 ano você vai ter 52 quilos a menos. É pouco? No meu entender, não é. Recentemente eu vi um estudo sobre dietas low carb de longo prazo, tá? Em que a média da perda de peso dessas dietas low carb, quando a pessoa já entra numa fase de estabilização, é de 500 gramas por semana. E aí você fica olhando esses relatos maravilhosos na internet, vou explicar esse fenômeno já já, de pessoas que, eu comecei uma dieta low carb, maravilha, perdi 10 quilos em 2 semanas. Esses são os relatos que chamam a atenção, só que isso aí é uma minoria, é a minoria da minoria. Isso ocorre principalmente em pessoas que estão muito acima do peso, em pessoas que têm diabetes, são já resistentes à insulina, ou seja, são casos mais extremos, não é o que acontece com 80, 90% das pessoas. Eu recebo muito e-mail aqui de gente que tá reclamando porque perdeu só 5 quilos em um mês. Só? 5 quilos é coisa pra caramba. Olha pra trás e vê você com 5 quilos a mais. Entendeu? Não dá pra você se comparar a uma pessoa que perdeu 11 quilos. E é justamente isso que você tá fazendo. Essa pessoa, parabéns pra ela. Só que você não é essa pessoa. A única pessoa com quem você pode se comparar é você mesma. E aí isso cria uma expectativa tão grande que quando... Eu já vou entrar no ponto da sua ansiedade, Laici. Isso cria uma expectativa tão grande, mas tão grande, que quando você cai na real, ou seja, perdeu 4 quilos no mês, 5 quilos no mês, e essa é a realidade quando você faz a dieta bem feita, na imensa maioria dos casos, tá? Você acha que é pouco. E aí você acha que é pouco, olha o bicho que está começando a aparecer na tua cabeça. Você começa a achar que está fazendo alguma coisa errada. Você começa a ficar estressada. Percebe quem vai aparecer agora? Ansiedade. Tá? E é por isso, Laici, que eu considero que a tua ansiedade tem esse componente também.
E outra coisa, Laís, é importante, monitorar só com balança, só com peso, é altamente impreciso. Tá? O fato de você ter perdido 1 quilo nessa semana não quer dizer muita coisa, quer dizer que a balança apontou que você está com 1 quilo a menos. Esse quilo pode ser de água, pode ser de músculo, pode ser de gordura, pode ser uma mistureba, uma combinação dos três, entendeu? É por isso que eu considero que você precisa de mais de um parâmetro para medir se realmente você está fazendo progresso ou se realmente a tua falta de progresso é alguma coisa assim que precisa de alguma medida. Eu tive uma cliente uma vez no meu processo de coaching que ela não estava perdendo muito peso com dieta low carb, tá? A gente fazendo lá a coisa toda certinha, ela não estava perdendo muito peso. Só que sabendo que isso pode acontecer, o que eu fiz? Eu a orientei a usar um segundo parâmetro para avaliar o progresso, que eram as medidas corporais. Então, o que acontece? No caso, ela malhava, ela provavelmente estava ganhando músculo, mas ela estava perdendo centímetros de cintura, de coxa, essas coisas. E o músculo é pesado. Se você for fazer o IMC de fisiculturistas, eles vão ser obesos, vai aparecer obesidade. Só que o peso dele é músculo. E uma outra forma, já aproveitando que eu entrei no assunto, uma outra forma de você avaliar isso é usando a impedanciometria, calculando o seu percentual de gordura, que no meu entender é a medida mais fidedigna para ver se a dieta está fazendo efeito ou não, e não a balança. Um outro exemplo aqui, só de água, você pode variar de um dia para o outro 1,8 quilos, isso é coisa pra caramba, ou seja, antes de pesar você bebe 2 copos d'água, a tua pesagem já deu um negócio completamente diferente. Então eu sei que a visão da balança caindo é a coisa mais agradável do mundo, só que é preciso ter essas coisas em mente para você não entrar em parafuso, cair nesse ciclo de ansiedade como você caiu, Laici. Eu vou voltar ao assunto da ansiedade já, mas eu quero responder agora a pergunta: quantos dias são necessários para você entrar em cetose? E isso vai depender de uma série de fatores. Das suas reservas de glicogênio prévias antes de você começar a low carb, ou seja, quanto mais reserva de glicogênio você tem para queimar, você vai conseguir produzir glicose e vai demorar um pouco mais para você entrar na cetose. Depende também do seu metabolismo, que isso vai acabar influindo na velocidade de queima desse glicogênio e na velocidade também da sua entrada em cetose, porque você precisa gastar todas essas reservas primeiro. E aí isso vai variar com a idade, quanto mais velho, mais devagar tende a ser o processo, varia com o gênero, os homens têm mais facilidade, e, aliás, é uma facilidade incrível que eu tenho de trabalhar com cliente do sexo masculino. Praticamente não tem erro, eu não tenho muito trabalho com cliente do sexo masculino. O problema começa com a cliente do sexo feminino, sem querer ser sexista, machista aqui, mas é a realidade, tá? A cliente do sexo feminino que está acima dos 40 anos. Essa é uma cliente que requer um pouco mais de cuidado, justamente por essas questões que eu estou citando aqui. Outros fatores que também influem são o seu nível de atividade física. Quanto mais atividade física você tiver, melhor. E no nível de carboidrato que você vai passar a comer a partir daquele momento que você adentrou a dieta cetogênica. Então, se você entrar na dieta cetogênica com um nível de 70 gramas de carboidrato por dia, você vai entrar em cetose depois do que você entraria se você estivesse comendo por volta de 30, que é o recomendado, abaixo de 30 é o recomendado para você entrar em cetose o mais rápido possível. E aí vem uma palavrinha sobre um assunto meio nebuloso, que é a questão do suficiente para sair da cetose. O quanto de carboidrato você precisa comer para sair da cetose? Olha, eu não sei exatamente, eu não tenho como saber, que isso varia de pessoa para pessoa. Só que uma coisa precisa ficar clara aqui, Laici. Mesmo que você tenha comido pães e doces, tá? Se por um acaso, isso a gente invoca aí a lei da termodinâmica. Se por um acaso você comeu menos calorias do que você gastou, você vai emagrecer. Tá? Uma coisa que precisa ficar clara aqui, até para todo mundo que estiver vendo esse vídeo aí, cetose não é a única forma de emagrecer, não é. E aqui está um cara que não conhecia dieta low carb quando ele resolveu emagrecer, entendeu? E eu emagreci. O meu emagrecimento foi convencional, gastando mais energia do que eu consumia, tá? Indo para academia, me matando de malhar, ficava 2 horas lá, coisa do tipo. E aí eu consegui emagrecer e eu não estive em cetose em momento nenhum desse emagrecimento. Aliás, teve um momento que eu estive, que foi quando eu descobri a dieta low carb cetogênica, que foi um momento que eu estanquei. Eu estava comendo carboidrato demais, incompatível para eu manter meu peso, tá? Mesmo fazendo 1h30, 2 horas de atividade física. E aí foi quando eu adentrei no low carb e consegui fazer a balança aí para baixo novamente. Então, cetose não é a única forma de emagrecer. E agora, voltando para a questão da ansiedade, além do que eu já discuti a respeito, existe o poder viciante desses carboidratos, dessas coisas todas que você gosta de comer, Laici. Porque isso aí você já foi condicionada, você foi treinada
durante anos a buscar isso no momento de ansiedade, justamente pelo poder que isso tem de agir no teu cérebro e te tranquilizar. Eu invoco aqui aquela cena clássica do cinema da pessoa indo comer sorvete quando tá ansiosa, tá? Ou comendo um M&M, ou tem aquela cena, já falei dessa cena aqui daquele filme Professor Aloprado com o Ed Murphy, que o comediante sacaneia ele fica tão triste e a próxima cena é ele em casa comendo um barril de M&M, sorvete e essas coisas. Você não vê a pessoa quando tá triste procurar uma alface, uma saladinha para comer. Não acontece. Por quê? Porque, especialmente o açúcar, o glúten também tem esse poder, que está lá no pão, nos derivados de trigo, mas especialmente o açúcar tem o poder de agir numa área do cérebro chamada núcleus accumbens. E o núcleus accumbens é uma área que está ligada a sensações de prazer. Ou seja, quando você está ansioso, você busca aquele prazer para te dar uma relaxada. Só que é a mesma área que está envolvida na resposta a drogas como a cocaína e a heroína. Tá? Ou seja, e essas drogas causam vício. E não é diferente com o açúcar. Então, Laici, no momento que você está tão ansioso ou coisa do tipo, e isso acontece quando você sente a falta das suas drogas favoritas, no caso o açúcar, tá? Você vai funcionar igual a um drogado. Igual a um drogado. Você ficou muito tempo sem a sua droga favorita, você vai ter uma vontade absurda. Teu cérebro tá implorando, pô, bota aquela droga pra dentro. E eu tô falando droga aqui de propósito, porque o açúcar tecnicamente é uma droga, só não é alucinógena. Funciona igual. Na mesma área do cérebro, inclusive. Tá, Laici, então a minha sugestão pra você é aguenta. Aguenta. Eu sei que, mas eu não aguento coisa do tipo, mas você não vai ver alguém chegando para um drogado que está tentando se livrar das drogas e falar assim, olha, você passa a dar só uma cheiradinha de vez em quando. Você não vai ver alguém falando isso. A melhor forma de se livrar é aguentar. E assim, e também reduzir as suas expectativas aí tão um pouco elevadas. Você não estragou tudo, calma, tá? Não estragou tudo, é só retornar para o caminho das pedras. Você só encontrou um quebra-mola. E isso vai acontecer, acontece com quase todo mundo que entra nesse processo de dieta cetogênica. Não é fácil, mas a coisa tende a facilitar, primeiro com informação, que eu estou passando aqui para você, e segundo com você fazendo a coisa certa como tem que ser feita. À medida que você vai deixando o teu organismo sem essas substâncias viciantes e sabendo que essa ansiedade ela é algo que vai passar, isso faz toda a diferença. E na minha experiência não leva mais do que 10 dias. No teu caso, acredito que veio uma ansiedade em cima e a tua reação automática foi buscar essas substâncias, mas calma que nem tudo está perdido. Certo? Então, Laici, lembrar que você foi treinada durante você estar lutando contra um condicionamento que você teve de forma inconsciente, involuntária por anos. Tá? De estar ansiosa buscar doce. E, aliás, isso acontece direto. Tá? A gente associa, eu demonstrei aquelas cenas de cinema, coisa do tipo, as pessoas associam o alívio da ansiedade com doce. E é a forma mais fácil e mais gostosa também de você aliviar a ansiedade. Só que isso cobra um preço e o preço é bem engordativo. Tá? Então, primeiro de tudo é se informar, segundo é fazer o que tem que ser feito. Certo? Então eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscreve no canal também se você ainda não fez, e eu te vejo no próximo vídeo.